Voltamos com mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Wagner Hoffmann. Ele que é psicanalista, filósofo e mestre em educação. O Wagner veio até o nosso programa trazendo um novo livro que ele lançou, né? Lançou agora, recém saiu do forno, né? Foi dia 14 agora. 14, que é um livro didático, né? Meio lúdico, né? Voltado para crianças, professores, pais e também líderes religiosos, que são outras maneiras de educar uma criança para a vida, né? Sim. De forma lúdica, que nem eu falei, né, Wagner? E ele estava contando, se chama O Reino da Sabedoria. Os Reinos da Sabedoria. E dentro desse reino, ele estava nos contando que existe o papel de vários setores, né? Líderes ali, o rei e a rainha, o estrategista. É que você cria a criança para que você desenvolva nela um líder, né? Para vir trabalhar numa empresa, né? Então, quais são os outros reinos? Você contou já para nós o primeiro bloco. O rei e rainha, quais mais? Então, cada sala de aula ela vai ter vários reinos, né? Então, sim, você explicou isso para nós antes. Então, e daí todos esses reinos, eles lutam contra o reino da ignorância. Ou seja, como se fosse a ignorância uma penumbra, um vulto, algo tenebroso. E daí eles fazem o quê? Eles lutam contra esse inimigo. Então, são reinos que lutam cada um no seu reino, cada um nesse grupo de 4 pessoas, orientados pelo professor ou por um líder. Vocês chegaram a fazer testes, assim, para ver se essa forma didática dá certo? Houve muitos resultados? Sim, eu cheguei a trabalhar com algumas turmas, né? Como eu sou professor, cheguei a trabalhar com algumas turmas. Não nesse modo como está no livro hoje. Então, aquilo é uma outra forma mais... um pouco mais rústica, né, de trabalhar, ainda não tinha esse nome para as funções. O nome ele foi um diálogo mais com alguns editores e tudo mais. Então, antes de escolher essa editora também, nós conversamos com vários editores. E conforme elas foram falando, assim, a gente também foi acrescentando algumas melhorias ao livro, que foram sugestões dos editores. Então, esses nomes também eles foram sendo modificados, né? Para ser tipo o rei, a rainha, senhor do tempo, estrategista, quarta função. Então, foi também sendo trabalhado. Mas, sim, foi feito um trabalho com os alunos, eles amaram. Inclusive porque tiveram resultados positivos. Sim. Uma das tarefas que eles mais gostaram é uma tarefa que está no final do livro. Que o livro ele tem vários anexos, né? Tem o plano de aula, tem como que o professor organiza eles na sala de aula, inclusive como eles devem sentar na sala de aula, onde senta o rei, onde senta o estrategista, o senhor do tempo, assim, tem toda uma organização já pronta no livro estabelecida. Que legal. E daí tem uma das últimas atividades, a última, se não me engano, eles também criar um brasão para o reino. Por que um brasão para o reino? Nas escolas, grande parte das escolas, elas têm uma disciplina também que se chama projeto de vida. E dentro do projeto de vida você cria um ideal para a tua vida, o que eu quero ser quando crescer e tudo mais. Mas não só o que eu quero ser quando crescer. Qual a minha meta aí para 2025, qual a minha meta para 2026, o que eu estou fazendo para chegar nessa meta. Então, quando a gente tem algo real, que a gente pode olhar, fica mais fácil de visualizar onde eu quero chegar. Sim. E traçar estratégias, né? E traçar estratégias, exatamente. Então, esse também é um elemento que o livro traz, que é um elemento que traz ali de forma prática também para fazer, que é ele pintar o brasãozinho e colocar uma frase que vai ser a frase norteadora para ele nesse ano, por exemplo, de 2025. O que vai orientar o trabalho deles? Gente usar na vida, né? E daí ele pode, tipo, colocar lá, ter aquele Tem que ter sempre em visão. Isso. Tipo, que nem numa empresa. A visão, a missão, você tem que estar sempre ali, de fácil acesso, de fácil olhar. Como se fosse a missão, visão, valores da empresa ali, só que de uma forma mais, assim, lúdica, ou seja, é um desenho que está transmitindo isso. Então, ele vai ter aqueles brasões de guerra e tudo mais, que faz parte da estrutura de brasão. Mas ele vai ter lá a frasezinha que motiva, vai ter elementos que cada reino constrói. Então, o livro, ele pode ser usado individualmente? Sim, pode ser usado individualmente. Eu posso olhar o meu papel de liderança lá sem... Eu não preciso ter um senhor do tempo, um estrategista e tudo mais. Você pode ser, que nem se você usar de forma pessoal, você é todos eles... Sim. Para a área governar sua própria vida, né?
Isso. E a pessoa pode, inclusive, associando isso à psicanálise, né? Eu ia te perguntar, todo esse estudo que você teve na psicanálise, você trouxe conceitos e práticas da psicanálise para cá? Isso influenciou bastante no livro ou não? Ou foram mais estudos como mestre de educação? Então, tem muitos elementos da psicanálise também, porque eles não estão diretos, ou seja, o livro não tem citações do Freud, não tem citações do Jung. Não puxa na filosofia também. Ele não, porque daí eu acho que seria um conteúdo mais pesado, mais difícil. Na versão que nós tínhamos antes, ele tinha uma base conceitual maior. Mas a gente pensou assim, os professores não querem um livro que fique falando do Freud, o conceito não sei do que do Freud. Eles querem uma coisa assim, que eu pegue, prática, eu coloco em sala de aula, que eu posso pegar o livro e amanhã já aplicar com os meus alunos. Entendi. Seria quase uma cartilha. Isso. E quais foram os seus principais desafios para você lançar esse livro? Porque foi você que criou essa técnica, né? Você teve muitos desafios, assim, ou você teve outras que não deram certo? Como que foi o desenvolver desse livro? Então, foram muitos desafios. Primeiro, que às vezes os professores, eles têm ideias brilhantes. Porque você já implantou. Teve algum outro professor que já implantou também? Sim. Uhum. Então, assim, no começo, quando eu fiz o primeiro esboço, né? Ele era um esboço que dava, o quê? Umas 3, 4 páginas, assim, de como seria o método. Era bem rústico, assim, escrito à mão e tudo mais, uma ideia de como que seria o livro, como que... E aí foi uma experiência bem interessante, porque daí eu divulguei isso para os professores. E disse assim, os professores que quiserem utilizar isso e fazer um teste, vamos fazer. Para fazer as turmas ter uma participação maior, porque um dos grandes desafios dos professores hoje é eles ser ouvidos pelos alunos. Então, assim, como prender a atenção do aluno, olha, tá aqui o conteúdo. E outro desafio que é muito cobrado também, que a gente trabalha, é a questão um pouco do pensamento de Dewey, de criar o aluno também para a autonomia. Ou seja, o aluno, ele tá aprendendo aquele conteúdo que o professor ensinou, mas hoje no nosso mercado de trabalho, hoje no nosso nível de conhecimento, ele saber só aquele conteúdo que o professor está ensinando não é suficiente. Que mensagem você deixaria para alguém que está num sonho? Porque agora você está virando você é psicanalista, filósofo, mestre de educação, mas também agora está um escritor, né? Porque você falou que você já está com 4, um projeto de 4, já lançou um. Estou vendo que você está caminhando para esse lado, né? Que mensagem você deixaria para uma pessoa assim que também tem vontade de expor as suas ideias no livro? Como que foi para você? Foi difícil? Você encarou muitos desafios? Que você deixaria? Eu acho que a grande mensagem que eu acho importante deixar aí para todos os nossos telespectadores é de que às vezes você precisa começar. Então, uma grande questão do estrategista, que é dentro desse enredo do livro, é você começar a fazer alguma coisa. Você começar a escrever. Pega um caderno que você tem em casa, comece a fazer seus primeiros escritos. Tipo um diário também, Exatamente. Né? E às vezes você pensa que aquele escrito não é tão importante. Mas às vezes ele é importante para você, porque ele entra ali no campo da psicanálise, assim, do conhecimento de si. A escrita diz muito sobre algo que você escreve, mas também diz muito sobre você. Também é uma forma de você ser uma liderança, porque às vezes aquilo que você está escrevendo é o que muitas pessoas precisavam ler. Então, só que se você não escrever, você não publicar, você não colocar em algum espaço, você não vai ter, as pessoas não vão ter acesso. E hoje as pessoas escrevem muitos textos bonitos, inclusive nas redes sociais. Por que não juntar esses textos e fazendo o seu caderninho, fazendo o capítulo do seu livro? Então, acredite nos seus sonhos, acredite na possibilidade de torná-los reais, porque é possível. É possível você fazer e comece um projeto pequeno. Esse livro ele tinha um projeto de ser um livro bem maior, mais extenso e tudo mais. A gente resolveu começar com um projeto pequeno. Mas se a gente não começar, a gente nunca vai ter a concretização daquilo que são os nossos sonhos. Então comece hoje, se possível. Você acha que você vai mais para a linha infantil ou você vai fazer, os próximos livros vai mais para ficção adulta, assim? Ele vai mais para ficção adulta. Ele vai mais assim para um público... Esse aqui ficou mais para didático. Esse ficou mais para didático, então esse aí para crianças
Não tem, a gente coloca ali mais ou menos uma idade de 12 anos para venda, né? Mas eu acho que não tem problema nenhum de uma criança com menos de 12 anos também estar lendo e analisando. Claro, acho que talvez 12 anos seria a idade que ela já teria uma compreensão melhor dessa ideia, do que é ser líder, do que é ser o estrategista. E é legal também uma interação entre pais e filhos, né? Você tirar um final de semana com o seu filho, fazer uma brincadeira dessas, né? Uma brincadeira produtiva, né? Muito bacana para pais que queiram ter o livro. Wagner está convidado para vir até o programa para lançar os outros, né? Que nós também ficamos curiosos para saber sobre os próximos que virão. Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo até os nossos estúdios, lançar o seu livro aqui com a gente. Eu já vi também que você já foi em alguns outros lugares, né? No jornal eu vi, muito legal. A divulgação está bem bacana. Valeu. Parabéns por esse projeto aí, muito lindo. Então, também só tenho a agradecer aqui, a Sinara também, a emissora, por dar essa oportunidade. E agradecer a todos os telespectadores que estão nos assistindo, que não deixem de divulgar, diz, olha, eu vi lá no programa esse livro aqui, vai na sua livraria, incomoda a galera da livraria, diz, já tem para vender o livro dos Reinos da Sabedoria, busque, porque vale a pena, com certeza você vai estar crescendo muito, se desenvolvendo e conquistando mais coisas na sua vida. Eu já ganhei, o Wagner me deu eu ganhei, né? Mas mesmo assim eu quero adquirir outro para presentear. Para presentear, assim, entidades, né? ONGs, né? Eu gostei muito. Então, vale muito a pena para você mesmo, teu desenvolvimento e para dar de presente para outra pessoa, né? Muito obrigada mais uma vez e obrigada a você que esteve presente conosco em mais um Sala de Entrevistas e esperamos vocês no próximo. Até lá!